Que Deus, nosso Senhor, abençoe a vocês neste dia, nesta semana e sempre. E damos graças a Ele porque podemos agora mesmo estar reunidos por ter o internet para reunirnos, porque sabemos que nossa igreja não é este templo, sino nossa igreja vive en espíritu y en verdad en nuestra vida y en esta comunión que ahora tenemos. Estamos con dolor, estamos tristes, porque compartilhamos a tristeza da irmã Irenilda, de Marcelo, de Marceli, de Mireli, de Marcelo Bruno y de su familia, pela morte da señora Irene. Y estamos tristes con quien está triste en nuestra iglesia. Ellos saben que compartilhamos su sentimento y las otras personas que han perdido sus seres queridos, como Linda, que perdió su pai, como Paulo, que antes perdió su madre, y tantas otras personas en esta ciudad, no país, en meu país, os que têm sofrido as sequelas da doença, do vírus, porque não somente são os mortos, sino pessoas que ficam lisiadas após de já não ter o vírus. Mas estamos aqui porque sabemos que Deus está conosco en esta situação, en esta provação. E vamos lembrar como no livro do Éxodo, capítulo 3, versículo 7, a primeira parte do 8, Éxodo 3, 7, diz: Diz o Senhor, Jeová disse: Tenho visto a opressão sobre meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo. Sempre temos que ter em conta que Deus está presente. Ele vê o que está passando, Ele sabe. Não precisa consultar o internet para saber o que está passando no mundo. Ele sabe. Não precisa pôr seus fones de ouvido para ouvir o clamor dos que estão sofrendo. Ele está ouvindo o clamor. E por isso Deus desce para nos livrar. Porque Ele está ouvindo nosso clamor. Eu quero compartilhar uma pequena e grande experiência familiar. Mas não de uma coisa que aconteceu em nossa família, sino na divisa entre Brasil e nosso país, a Colômbia. Aí no extremo suleste da Colômbia e noroeste do Brasil, fica uma cidade que na Colômbia chama Letícia. E municipio de indígenas ticuna que están en Colombia, Brasil y Perú,
que se llama Porto Nariño. Eu conheço essa zona e trabalhei com os indígenas de Porto Nariño. E essa cidade é essa mesma cidade brasileira de Tabatinga. É a mesma, tem as mesmas ruas. A primeira vez que eu fui, estava caminhando, falei com meus amigos, eu quero passar a Tabatinga para conhecer, y ellos me falaron, está en Tabatinga, ya pasamos. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba la divisa? No vi. No tenían policías, control, migración. No existe. Solamente en la avenida principal ten postos da policía de Brasil y de Colombia, mas si la gente no va por esa avenida, no sabe cuándo mudó de país. Na primeira onda do vírus, muitas pessoas morreram nessa cidade. O vírus chegou por doble vía. De arriba do río, da cidade peruana, de Iquitos, onde morreram também muitas pessoas. E do outro lado de Manaus, que estava em uma onda grave de mortes. E finalmente chegou aí em Letícia, Tabatinga, e morreram muitas pessoas. Do lado colombiano, precisaram enviar o exército porque não para esmagar as pessoas, sino para educar, porque as pessoas não entendiam que tinham que levar máscara, que tinham que guardar distância, mas finalmente passou essa onda. E agora chegou a segunda onda. Vocês sabem a situação triste que viveu Manaus e o Amazonas em janeiro. Mortos, não tinham oxigênio. Letícia apenas tem 3 camas para cuidados intensivos de UTI, 3. A população entrou em pânico. Colômbia não tinha vacinas. Até agora iban a llegar. Cuando llegaron, no asignaron ninguna. Y cuando distribuyeron, porque les protestaron, asignaron 54 vacinas para todo Amazonas de Colombia. Y yo entré en una grande tristeza porque pensé, ¿cuántos van a morir? Se va a morir toda esa población. Todos van a ficar doentes de virus con a nova cepa. Y escribí una carta a colegas que trabajaron conmigo los primeros años que moré en San Paulo, con una idea loca, ¿no? Para ver, ellos podían interceder con Butantan y con las autoridades de Colombia para coordinar llevar 40.000 vacinas de Brasil para Colombia, para Letícia, solamente para Letícia. O governo colombiano, a única cosa que fez fue fechar os voos para Letícia para proteger o resto de Colombia y no se importaba con la Letícia. A carta no fue respondida, ainda no es respondida. Eu falei com Estela e no almoço oramos junto com Kimi, porque Deus pudiese salvar a população de Letícia. Que o que eu estava propondo fosse ouvido, mas aparentemente não foi ouvido pelos que tinham que ouvir, nem me responderam. Mas aos 2 dias, sorpresa, o governo de Colômbia e de China anunciaron que China envió 40.000 vacinas para Letícia. Se salvaron. Hoy Letícia es la única ciudad de Colombia en que fue ya vacinada toda la población adulta, todos. Mayores de 18 años están vacinados. ¿Por qué? Porque Deus
estava ouvindo o clamor do povo. Não simplesmente ou principalmente porque eu orei, eu simplesmente me uni a esse clamor. E Deus desceu para livrá-los. E isso é o que temos que saber. Deus vai descer para nos livrar. Mas, como no caso de Éxodo 3, Deus não faz mágica. Deus não pegou o povo escravo em Egito e o levou em uma nuvem para a terra prometida. Não. Ele usou a Moisés, usou a Aarón, depois continuou usando pessoas, a Caleb, a Josué, etc. Deus desce para nos convidar a acompanhar a fazer sua obra. Nossa oração não é uma oração passiva. É uma oração de compromisso. Quando pedimos a Deus, estamos abrindo nosso coração a falar para Ele. Confiamos em Deus. Confiamos em que Ele sabe o melhor, que Ele conhece nossa situação. Ele vai agir. Mas quer agir conosco e age conosco. E Ele, neste momento, quando oramos e pedimos, temos que saber que Ele nos chama para fazer nossa parte na sua obra de salvação. Não achándonos que fazemos mágica quando oramos, sino com o comprometimento com a obra de Deus é que oramos sempre. Essa é a oração certa. Por eso la Escritura no solamente nos manda a orar, sino nos manda a orar como Dios quiere que nos oremos. Como Ele está ouvindo o clamor do povo, o principal é nosso coração e nosso comprometimento. Não tanto saber fazer discursos. Deus não é um julgado onde a gente para poder fazer uma petição ou uma delegacia tem que contratar um advogado para que possa argumentar as leis. Não, Deus não precisa de advogados. Ele sabe nossa situação. O que precisa é nossa confiança nele e nosso comprometimento. Por isso, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, final do versículo 7 e versículo 8. Mateus 6, 7 e 8. É um capítulo onde Jesus nos está mostrando como se deve orar de acordo ao que Deus quer que nós oremos. E diz que não sejamos como aqueles que pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de pedirdes a Ele. Deus não precisa pesquisar que necessitamos, que é o melhor para nós. Ele sabe muito mais que nós. E sabe antes de que nós consigamos saber que é o que é melhor para nós. Por outra parte, o apóstolo Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4,
temos o versículo 3, que nos está falando de lo que no tenemos que hacer cuando oramos. Dice, pedís y no recebéis, porque pedís de modo errado, só para gastardes en vossos prazeres. Geralmente as pessoas pedimos, preciso tal cosa, Deus, preciso tal cosa, eu quero tal cosa. Mas verdadeiramente eu preciso disso? É o melhor para mim? Deus sabe, eu não. Y comenzamos a desembarcar todo, ¿no? Queremos esto, queremos otro, y cada vez pedimos más. Y por eso, antes, Tiago fala que no tenemos que cobiçar. Cobizáis y nada conseguís, fala no versículo 2. Nuestra oración no puede ser de cobicia, porque entonces estamos entrando en la lógica de prosperidad de do mundo. No a vontade de Deus, sino minha conveniencia. Oro somente por mim, por o que eu quero. No oro pela obra de Deus, no oro pelo povo de Deus, no oro pela salvación dos pecadores, no oro pela salvación dos que están sufriendo en esta pandemia. Oro por mí. O que eu quero es no ficar doente. Oh Señor, líbrame. Y los demás, tenemos que hacernos aparte para a obra de Deus, y eso implica abrirnos a los demás. Tiago también nos fala que a veces usamos a oración y a Deus para no hacernos aparte. Y no capítulo 2, versículo 15, Tiago 2:15 dice, si un hermano o hermana estuvieran necesitados de ropas o de alimentos de cada día, y algún de vos les dicer, id en paz, a que seis vos y saciáis vos, y no les derdes as coisas necesarias para o corpo, no está falando do espíritu, do corpo. ¿Qué ventaja hay nisso? Cuando sabemos que las personas están sin qué comer. Oh, hermano, no tengo que comer, estoy desempregado, no tengo ingresos, debe que echar a loya que tinha. Oh, sí, hermano, voy a orar por você. Eso no es orar. Si tenemos a forma de hacer, tenemos que hacer porque tenemos que ser instrumentos de la obra de Dios, como fue Moisés. Tenemos que agir para la obra de Dios, de salvación, de multiplicar los panes y los peces. Jesús podría haber falado, esta población está con fome, voy a quitar a fome y faz mágica. No halló así. Faló para sus discípulos, van a trazer panes y peces. Que somente a pocos, van a trazer esos, os que ten, no os que no ten. Y Jesús multiplicó, porque Dios multiplica. Mas tenemos que hacernos aparte, tenemos que elevar los peces y los panes que hay. Os que no hay, os que no podemos, os que no tenemos, no podemos. Mas Dios multiplica. Y voltando para Mateo 6, donde Jesús enseña a orar, nos da ahí una oración que es un modelo, que es o Pai Nosso. Una grande oración que mesma ela é um exemplo e um resumo da oração que temos para Deus, das orações, de muitas orações.
Mas cada versículo es una oración completa, también. Y el versículo 11 dice, o pan noso de cada día nos da hoy. Danos hoy o pan de cada día. Esa petición está explicada antes en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 8, Proverbios 30, 8 y 9. Afasta de mí a falsidad y a mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame apenas o pan de cada día. Porque en la fartura, para que en la fartura no te negue y diga que ne, oh Señor. O empobrecido uno venga a furtar y profane o nombre de Dios. Esa oración que Jesús nos propone. Dame o pan de cada día. Danos, dice, o Pai nosso, danos, porque no es solamente para mí. Danos, ahí estaba hablando millares de personas que estaban huyendo a Jesús. Danos a los que estamos aquí. Danos a esta ciudad, para las favelas, Señor, danos, oh pan de cada día, a todos. Esa oración nos en este momento en que tantas personas fican desempregadas, tienen que fecharse sus negocios, fican doentes, a pessoa que está sostendo o lar, fica doente y no puede trabajar. Vamos a pedir y trabajar para que todas las personas tengan el pan de cada día. Y eso hacemos dentro de una oración muy importante que siempre tenemos que hacer. Perdóanos nuestras dívidas. Oramos por agradecimiento, oramos por perdón porque somos pecadores. Y Dios nos perdona nuestros pecados, mas también nos exige, no, versículo 12, así como también nos perdoamos a nuestros deudores. Perdoamos las dívidas materiales y espirituales, perdoamos las ofensas porque dice versículo 14, si perdoares a los hombres a sus ofensas, también vos, oh Pai celestial, vos perdoará. No tenemos que ir juzgando, culpando, sino pedir perdón y perdonar, más haciéndonos aparte. Y especialmente en nuestras oraciones siempre lembrar los versículos 9 y 10 de este capítulo. Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nombre. Es para gloria de Dios que nos oramos. Es para gloria de Dios que nos hacemos nuestra parte de amor con nuestro próximo y la obra de Dios. Venga tu reino. Ese reino, esa nación de Dios, tenemos que ser nosotros, somos nos, que estamos en la lógica do servicio, do amor, da paz, do perdón y de ser instrumentos de Dios. Por eso es reino de Dios, porque obedecemos a Dios, así en la tierra como no céu. Dios reinó en Leticia y salvó esa ciudad. Y Tiago nos llama a oraciones que son muy importantes en este momento. No, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos llama a orar pelos doentes. Si alguien de vos está doente, tenemos que orar por él. Hacemos eso. Mas nos convida a reunirnos con un doente. En este momento de cuarentena podemos reunirnos con un doente del mismo jeito que estamos reunidos en este momento. Ligando a su familia,
falando pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Meet Google, por cualquier uno de estos programas que ahora existen, y orar pelos doentes. Y el Señor curará y perdoará seus pecados, fala Tiago. Y fala no capítulo 16, orar os uns pelos outros. Un convite para a igreja que é muito importante. Não, ore por você. Ore por sua família, tá bem, mas principalmente ore pelos outros. E que os outros orem por você, essa é a igreja. Orar os uns pelos outros. E no capítulo 1, versículo 9 fala para pedir sabiduría. A carta de Tiago insiste muito em que não temos que creernos sabios. Eu sei todo, eu tenho a verdade aqui embaixo do braço. Não, temos que pedir a Deus sabiduría com fé, com certeza, porque sabemos que não sabemos. E é Deus, é o Espírito Santo que nos indica como fazer-nos a parte na obra de Deus. E Mateus 18, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Ainda vos digo mais, si dos de vós na terra se ponen de acuerdo en pedir acerca de cualquier cuestión, isso le será feito por meu Pai que está no céu. Se trata de fazer o processo de estar de acordo, de concordar. Si Jesus nos está falando eso es porque sabe que nós en muitas cosas no estamos de acordo, porque tenemos ideas diferentes. Ideas políticas diferentes, ideas económicas, ideas de saúde, ideas que dependen de nuestra origen, porque unos son nordestinos, otros paulistanos, otros colombianos, otros gauchos. Torcemos por diferentes teams de fútbol. Somos diferentes. Tenemos diferentes profesores, trabajos, ingresos. Mas na igreja estamos de acuerdo. Y cuando conseguimos reunirnos para estar de acuerdo en nombre de Jesús, a pesar de todas nuestras diferencias, movemos montañas. Deus va a ir con la fuerza de nuestra reconciliación, unión y comunión en Jesucristo, como tenemos aquí en este momento. Y continúa en el versículo 20, pues donde 2 o 3 se reúnen en meu nome, ahí estoy en medio de ellos. Jesús está en este culto, Jesús está en esta reunión, está con cada uno de vosotros y conmigo aquí. Sabemos, tenemos certeza. Eu convido a todos, irmãos e irmãs, a que nos reunamos nuevamente y concordemos en pedir tantas peticiones que van a ser postas ahora en sus telas, como na participación no culto de oración as terzas esta terza. Estamos participando 20, 21, 22 pessoas. Tenemos que participar 40 y 60 y 80. ¿Cuántos somos en esta iglesia? Tenemos que estar no culto de oración, porque donde concordaren 2 o más, ahí está Jesús y o Pai vai fazer. O Pai va a descer para nos librar. Tenemos que hacernos aparte. Como fez Moisés,
O Faraón endureció corazón. Los gobernantes del mundo endurecieron su corazón y por eso a tantos muertos. Mas Deus vai descer para nos librar. Temos esa fe, oremos, vamos a hacernos aparte. Con las máscaras, con la distancia social, con la prudencia. Os que tienen que trabajar con las medidas. Vamos a orar pues los instrumentos de Deus, que son todos trabajadores da saúde, los médicos, las enfermeiras, enfermeiros, tenemos varios en nuestra iglesia, los trabajadores administrativos da saúde, los atendentes, los faxineiros, faxineiras, los que trabajan la electricidad en el acueducto, los policías, los que trabajan en los supermercados que están en riesgo grande, los motoristas de los ónibus, han muerto varios de este virus. Vamos a hacernos aparte para proteger ellos y para orar por ellos y para orar por este país y pelo mundo, porque Dios va a descer y va a nos librar. Temos esa fe, gracias a Dios que podemos orar y está conosco. Amén.